Olá, bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos falar sobre a vitória do Palmeiras contra o Santos por 2-0 com gols do Vitor Roque. Vamos falar da escalação primeiramente. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Emiliano Martinez, Andrés Pereira, Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes, Ramon Sousa. Do lado do Santos entra com Gabriel Brazão, Mike, Alex Duarte, Zé Ivaldo, Souza, William Arão, Zé Rafael, Vitor Hugo, Barreal, Lautaro Dias, Robinho Júnior. Bom, o jogo entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque, o Palmeiras abre vantagem no Brasileirão, sabendo que o Flamengo e o São Paulo conseguiram chegar ao empate. O Palmeiras tira vantagem com isso. E depois da vitória contra a LDU, a vida do palmeirense melhorou bastante de lá para cá. Isso acontece porque as coisas melhoraram de lá para cá. Então, as coisas só não foi tão maravilhoso para o palmeirense, só não foi melhor, né? Porque maravilhoso foi, porque Brazão dificultou a vida do Palmeiras, né? Conseguiu, as grandes chances do Palmeiras pararam na mão do Brazão e com isso o Palmeiras soma 68 pontos. E nesse caso, o Brazão teve 11 defesas contra o Palmeiras, né? Ele foi responsável por manter o jogo terminar empatado no primeiro tempo. O volume ofensivo do Palmeiras é muito bom, já tendo 20 finalizações e 13 delas em alvo. Então o Palmeiras tem volume de jogo. Nos primeiros 30 minutos pressionou, tem concentração muito grande, recuperou a bola rapidamente e ao recuperar tentou finalizar. O Brazão simplesmente acabou defendendo muito bem. Então nesse caso a situação do Santos se complica cada vez mais, né? E parece repetir o roteiro do que aconteceu em 2023. Então nesse caso o Brazão conseguiu defender em grande parte do jogo para evitar que o Santos tomasse 8 gols, né? Porque o Santos foi totalmente dominado dentro do Allianz Parque. Tá, vamos falar do lance do jogo primeiramente. Aos 2 minutos, o Maurício já teve chance clara de gol. O Maurício chuta, o Brazão defende e acaba espalmando, certo? O Piquerez teve de novo a chance aos 7 minutos e Brazão de novo espalma, né, o lance de falta. Flaco Lopes disputa, depois o Maurício chuta, a bola desvia, o Brazão consegue de novo defender. Maurício no primeiro tempo pisava muito na área, fazia elemento surpreso, né? Atacava muito aos espaços deixado por Flaco Lopes e Vitor Roque. Palmeiras depois teve outra chance, lance longo do Piquerez. Flaco Lopes escapa do Brazão. Dessa vez o Flaco Lopes fala: eu vou me livrar do Brazão. E Zé Ivaldo acaba tirando bola da linha aos 21 minutos, né? Foi pressão total do Palmeiras, né, no primeiro tempo. E nesse caso a gente tem que elogiar o Flaco Lopes. Hoje o Flaco Lopes, ele não só foi um centroavante, tá? Atacante. Ele é armador, número 10. Ele faz a função de criação, ele faz função de segundo atacante, ele atacou espaço, ele foi um dos melhores jogadores em campo. Ele mostra o recurso diferente quando ele foi contratado. A qualidade do Flaco Lopes nesse jogo de
driblar, de atacar espaço, de meter o passe, de fazer recursos técnicos diferentes, né, de fazer aparecer um cara que ditou o ritmo do jogo, um meio-campo mentor da equipe, fez o passe genial, assistiu de forma genial, auxiliou o Vitor Roque nos gols que Vitor Roque fez, dando assistência. É uma espécie de várias funções, aquele jogador que tem várias funções e mostrando qualidade técnica, né? E o Flaco Lopes hoje foi bem demais. Bem diferente do Flaco Lopes que foi criticado meses atrás. Santos, aos 23, teve o gol do Arão, mas estava impedido, né? O gol do Arão acabou sendo, digamos, anulado pelo árbitro. Sim, o lance do Arão acaba pegando no rebote aos 23 minutos. O Santos conseguiu surpreender o Palmeiras, né? Olha só que loucura, o Santos ele não conseguiu ganhar o rival direto Fortaleza, mas ele ganhou da maioria dos clássicos, né? Venceu o maior rival deles, que é o Corinthians, venceu o grande rival, que é o São Paulo, né? E não conseguiu vencer o Palmeiras, né? Então, assim, na maioria dos clássicos, Santos foi bem. E nesse caso, o Vojvoda surpreende com essa escalação de preencher 4 homens no meio campo. O Vitor Hugo jogou muita bola, né? O Vitor Hugo foi muito bem. O Barreal jogou muito bem. João Schmidt também foi muito bem. O Zé Rafael, que foi um dos grandes pilares da era vencedor do Palmeiras nos últimos anos, com Abel Ferreira, foi muito bem. O Vitor Hugo, né, destruiu o meio campo. O Arão, indiscutivelmente, participou muito das jogadas, né? Mas o Palmeiras hoje estava um nível absurdo de 80% de nível concentração, 95%. Enfim, o Palmeiras perdia a bola, pressionava, recuperava, fazia jogo direto para o gol e parava no brasão. Então, nesse caso, o Vitor Hugo chuta da fora da área, foi o jogador que mais tentou do lado do Peixe. Aí teve um grande passe do Flaco Lopes para o Vitor Roque, né, que devolve para o Flaco Lopes chuta, para de novo no brasão, né, brasão muito bem, né, mostrando talvez o Santos só não caiu ainda por causa dele, né. Depois o Andrés Pereira bate na falta e o brasão de novo espalma, né. Então, um dos grandes atuações de um goleiro, né. Nunca vi um goleiro defender tanto. E teve outro lance do Bruno Fux, aos 2 minutos do segundo tempo já, e brasão de novo defende. Uma bola quase indefensável, mas o brasão conseguiu defender uma bola que era praticamente um lance do gol, né? Depois o Santos tenta bola de falta, o Carlos Miguel espalma e Vitor Hugo de bicicleta, e Gustavo Gomes tira dentro da linha muito bem o Vitor Hugo, mordendo o meio campo, incomodando o meio campo que era composto por jogadores como Ramon Sosa, e pelo caso composto por Maurício, né, Andrés Pereira. O Vitor Hugo mordeu bastante no meio campo junto ao Arão, fazendo uma grande partida. Palmeiras com transição rápido, porque Santos, querendo ou não, é uma equipe que também precisava de resultado, né? Porque Santos está na zona de rebaixamento, muito difícil a situação do Santos. Santos não podia se conformar só com um ponto, né? E deixou espaço, e Palmeiras, quando tem espaço, é outra coisa, né? O Vitor Roque bate, de novo o brasão espalmando, né? O jogo só não foi 5 graças ao brasão, né? Aí o Santos tentou alguma chegada pelo lado esquerdo, cruzamento, bate de fora, né? E o Carlos Miguel defende muito bem. E já com a entrada do Alan, o Palmeiras buscando o gol, e a sensação dos palmeirenses é que em qualquer momento o Palmeiras poder fazer o gol, o Alan bate, brasão de novo, né? Então, muito bem o brasão. Flaco Lopes disputa,
dá um passe genial para o Vitor Roque. O Vitor Roque faz 1-0, né? Resultado mais que justo. O Palmeiras faz tempo que já merecia. O Flaco Lopes dá um chapéu, um passe de estilo do chapéu para que o Vitor Roque faz um gol. Dessa vez o Vitor Roque tira, né, quase do brasão, já, né, tirando o brasão para que ele não defenda mais o gol. Eu vou tirar o brasão do jogada para impedir que ele me defenda de novo. O Vitor Roque é uma das características de centroavante rápido, que ataca espaço. O caso do Vitor Roque, ele tem característica parecida com o Yuri Alberto, né? Aquele jogador que tem velocidade, que ataca muito espaço entre os zagueiros. Ele não é só um jogador que faz pivô, como é o Pedro. Ele é um jogador que ataca muito espaço, igual o Yuri Alberto, e o Endrick também, que tem uma característica parecida a isso. Só que o Endrick é um pouco diferente. O Endrick é o jogador que ele tem muito potência, força física, né? Então, nesse caso, o Vitor Roque, ele ataca muito espaço, ele tem velocidade. E o caso do Vitor Roque é muito curioso. O Vitor Roque, ele começa uma temporada cheio de expectativa. O Palmeiras gastou uma grana, talvez a contratação mais cara da história. Ele sai do Atlético Paranaense para o Barcelona com grande expectativa. Ele vai para o Betis, ele volta para o Barcelona com desconfiança. Tem 20 anos, talvez um dia volte para a Europa, já é convocado pelo Ancelotti. E depois do pênalti escandaloso contra o São Paulo, né? Ridículo aquele pênalti. A expectativa foi muito grande, né? Ele cavou aquele pênalti, depois chegou na final do Paulista, depois teve vários jogos sem fazer gol. Se não me engano, 15 jogos. E ele começa ganhar confiança, né? Ele consegue fazer dupla com o Flaco Lopes. Depois o Vitor Roque, hoje com 15 gols, se torna artilheiro, os grandes artilheiros do Campeonato Brasileiro, junto a Arrascaeta e o Caio Jorge. Então ele é um dos homem-gols dessa temporada. Mérito Abel, que confiou nele, apostou nele, né? E o Vitor Roque de novo fazendo o gol, né? Depois o Palmeiras já está engatando terceira vitória seguida. Estamos falando de vitória contra a LDU, vitória contra a Juventude, e agora dessa vez, né, aproveitando a oscilação do Flamengo. Um grande jogador do Flaco Lopes hoje, que está fazendo função de 10, espécie do Harry Kane, né, que é um jogador que joga como centroavante, mas que tem recurso de passe, dá chapéu, dá um dribla, né, dita o ritmo do jogo como meio campo, atua como meio amador, né, ataca espaço, dá um passe, tem visão de jogo. Então Flaco Lopes hoje foi bem demais. Aos 27, Flaco Lopes passa, de novo dá um passe de chapéu, Kelvin acaba batendo bola fora da área, e depois o Palmeiras já com espaço, 1-0, Santos buscando o resultado. O Flaco Lopes chuta fora da área e o Brasão de novo defende para evitar 2-0. Daí Santos começa a deixar um pouco espaço, colocando o Tassiano e Roleiser, né? Aí um grande passe do Veiga para o Vitor Roque. O Vitor Roque ataca espaço e de chapéu, de vaselina, né, como diz em espanhol, faz um golaço, 2-0 do Vitor Roque, né? Se você jogar handebol, você percebe que a bola quica, né? Ela dá um chapéu no brasão, a bola quica, parece que vai para fora, mas o efeito campo sintético te dá uma vantagem nisso, certo? Então você consegue fazer esse gol de chapéu, a bola parece que ia para fora e ele volta de novo por causa do efeito do campo sintético. Enfim, e o Palmeiras faz 2-0, então se torna cômodo no líder do campeonato. O Palmeiras, então, acaricia o campeonato, de certa forma, está cada vez mais perto de ser campeão. E o Santos, esse jogo é impressionante, né? Depois teve um lance do Tassiano, que chuta, o Vitor Hugo pega, mas o Tassiano já estava impedido, então a arbitragem anula, né?
Não sei se pelo jogo que o Santos fez merecia ter feito 2-1 ou 2-2, né? Porque o Palmeiras estava em consideração tão grande e, né, mordendo muito a saída de bola, pressionava a saída de bola do Santos, recuperava a bola e conseguiu finalizar 15 vezes já. O Brasão defendeu 11 vezes. Então, sim, acredito que teve um chute também do Kelvin, lá fora da área. Palmeiras mordendo ainda mesmo, vencendo 2-0. Aí Santos tentou alguma chegada com o Roleiser, né? Chuta, que Carlos Miguel, das vezes que foi exigido, acabar defendendo. Carlos Miguel muito bem, já se encaixando como titular. E Alan teve outra chance aos 44, chuta e bola bate na trave, né? Então o Alan é outro caso curioso. O Palmeiras revela o Vitor Reis, revela o Hendrick, depois revela de novo o Estevão e agora surge o tal de Alan, muito bem. Eu achei que mereceu ser titular por jogo que ele vem fazendo contra a LDU, enfim. O Alan é um jogador que jogava mais como meio campo, né? E ultimamente ele talvez tenha encontrado o seu lugar, que é jogar pelo ponta direita. Uma curiosidade da evolução do Palmeiras em relação aos seus rivais. O Palmeiras, 2014, não caiu para a segunda divisão graças ao Santos, né? Aquele Santos que estava ganhando títulos, pós-Neymar, ganhou alguns campeonatos paulistas, chegava na Copa do Brasil, né? E hoje, talvez, por causa desse jogo, possa cair para a segunda divisão. O efeito borboleta, destino do futebol. De lá para cá, decadência da gestão do Santos, um pior que o outro, né? Rueda, entre outras coisas, enquanto de lá para cá, Paulo Nobre, Leila, Gagliotti no Palmeiras. Então, olha só a diferença dos dois rivais, não só do Palmeiras e Santos, senão dos outros times também do São Paulo. Então, talvez também podemos dizer mais para frente que o Palmeiras seja campeão graças a esse jogo, né? Que pode ser decisivo, porque tá lá direto em duas partes entre Flamengo e Palmeiras, jogo a jogo, pegado entre os dois, né? Até a final. Então, praticamente é isso. E no próximo jogo vamos falar sobre Palmeiras e Mirassol. É isso. Muito obrigado. Tchau.